Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai mergulhar num universo de mistérios, polêmicas e muita história. Preparem-se, porque o papo é sobre a Bíblia, aquele livro cheio de parábolas, profecias e ensinamentos que muita gente já ouviu falar, mas pouca gente realmente conhece a fundo. A Bíblia não é só um livro antigo, é o livro mais vendido da história. Desde a sua compilação, ela tem sido uma fonte de inspiração, orientação e sabedoria para bilhões de pessoas ao redor do mundo. Não é apenas um texto religioso, mas um compêndio de histórias, poesias, profecias e ensinamentos que moldaram civilizações inteiras. Estamos falando de mais de 5 bilhões de cópias vendidas ao longo dos séculos. É cópia pra caramba. E não é só isso, a Bíblia é distribuída gratuitamente em muitos lugares, o que significa que o número de pessoas que tiveram acesso a ela é ainda maior. Ela transcende barreiras culturais, sociais e econômicas, alcançando pessoas de todas as esferas da vida. Para alcançar esse sucesso global, a Bíblia foi traduzida para mais de 3.000 idiomas. Do mandarim ao português, do árabe ao finlandês, a palavra se espalhou. Cada tradução é um esforço monumental, envolvendo equipes de tradutores, estudiosos e teólogos que trabalham incansavelmente para garantir que a mensagem seja fiel ao texto original. Isso mostra o quão importante é para as pessoas ao redor do mundo terem acesso a esses textos sagrados em sua própria língua. Mesmo hoje, ela continua um verdadeiro fenômeno editorial. Em um mundo onde as tendências vêm e vão, a Bíblia permanece constante. Ela é lida em igrejas, lares, escolas e até mesmo em prisões. Pessoas de todas as idades e origens encontram nela um guia espiritual e moral. Todo ano, são mais de 100 milhões de exemplares vendidos. Isso é um testemunho de sua relevância contínua. As editoras continuam a imprimir novas edições, com diferentes traduções, comentários e estudos, para atender à demanda incessante. A tecnologia moderna também ajudou com versões digitais da Bíblia disponíveis em aplicativos e sites, tornando-a ainda mais acessível. Isso que é continuar relevante depois de milhares de anos, hein? A Bíblia atravessou séculos, conquistou culturas e se adaptou a novas eras. Desde os manuscritos antigos até as impressões modernas, ela evoluiu, mas sua essência permanece a mesma. Ela foi um dos primeiros livros a ser impresso em massa, graças à invenção da prensa de Gutenberg, e continua a ser um dos mais impressos até hoje. E continua influenciando bilhões de pessoas até hoje. Em tempos de crise, muitas pessoas recorrem à Bíblia em busca de conforto e esperança. Ela é estudada em seminários, debatida em universidades e citada em discursos públicos. Sua influência é inegável, permeando a arte, a literatura, a música e até mesmo a legislação. Se isso não é ser um best-seller, eu não sei mais o que é. A Bíblia não é apenas um livro, é um fenômeno cultural e espiritual, que continua a moldar o mundo de maneiras profundas e duradouras. Sua mensagem de fé, esperança e amor ressoa através dos tempos, fazendo dela o maior best-seller de todos os tempos. Se você já folheou uma Bíblia, sabe que a palavra Deus é figurinha carimbada por lá, né? Dependendo da tradução, a palavra Deus pode ser encontrada mais de 4.000 vezes ao longo dos seus capítulos. É Deus para dar e vender. E falando em números, você já se perguntou quantas palavras existem na Bíblia? Na versão King James em inglês, a conta é precisa, 783.000. 137 palavras. É palavra pra caramba. E muita gente pensa que a Bíblia foi escrita de uma vez só, tipo um autor, uma caneta, um pergaminho gigante e pronto. Mas a verdade é que a Bíblia é um conjunto complexo de textos, cada um com sua própria história e contexto, mas a real é bem diferente. A Bíblia é uma verdadeira colcha de retalhos literária, composta por diversos livros que foram escritos ao longo de muitos séculos. Na verdade, a Bíblia é tipo uma coletânea, tipo um álbum de figurinhas da história, com livros,
escritos em épocas diferentes, com estilos diferentes e autores diferentes. Cada livro reflete a cultura, a política e a religião da época em que foi escrito. Para vocês terem uma ideia, os livros mais antigos da Bíblia, como o livro de Jó, foram escritos lá por volta de 1500 a.C. Isso significa que alguns textos bíblicos têm mais de 3.000 anos de idade. Já o Novo Testamento foi finalizado apenas no século I depois de Cristo, durante o Império Romano, ou seja, há uma enorme diferença temporal entre os textos do Antigo e do Novo Testamento. No total, a Bíblia cobre mais de 1500 anos de história, escrita por mais de 40 autores diferentes. Esses autores vieram de diferentes origens e contextos, incluindo reis, profetas, pescadores e médicos. Cada um trouxe sua própria perspectiva e estilo de escrita, resultando em uma obra rica e diversificada. A Bíblia não é apenas um livro religioso, mas também um documento histórico que oferece uma visão única sobre a evolução da humanidade, das sociedades e das crenças ao longo dos milênios. Ela nos permite entender melhor como as pessoas viviam, pensavam e se relacionavam com o divino em diferentes épocas. Além disso, a Bíblia foi traduzida para centenas de idiomas e é um dos livros mais lidos e estudados do mundo. Sua influência se estende muito além da religião, impactando a literatura, a arte, a música e até mesmo a política. Portanto, ao ler a Bíblia, estamos não apenas explorando um texto sagrado, mas também embarcando em uma jornada através da história humana, descobrindo como nossas ideias e valores evoluíram ao longo do tempo. A Bíblia menciona mais de 100 espécies de animais diferentes. Tem desde os animais mais fofinhos, como ovelhas e cordeirinhos, até os mais assustadores, como leões, serpentes e até dragões. Na Bíblia, os dragões são mais simbólicos, representando o caos e o mal. Os animais na Bíblia têm significados muito importantes. Por exemplo, o cordeiro é símbolo de pureza e sacrifício, representando o próprio Jesus em várias passagens. Já a serpente é geralmente associada ao mal, à tentação e, claro, ao pecado original lá no Jardim do Éden. E o leão representa força, poder e, em algumas passagens, é até símbolo do próprio Deus. A profecia de Tiro, uma cidade amaldiçoada? Se preparem, porque agora a gente vai falar de uma das profecias mais assustadoras da Bíblia, a destruição da cidade de Tiro. Esta cidade, que já foi um dos centros comerciais mais importantes do mundo antigo, tem uma história fascinante e trágica. A história toda está lá no livro de Ezequiel, capítulo 26. Ezequiel, um dos grandes profetas do Antigo Testamento, fez uma série de previsões sobre o destino de Tiro, e o que ele disse é realmente impressionante. O profeta Ezequiel anunciou que a cidade de Tiro, um importante centro comercial da época, seria completamente destruída e jamais seria reconstruída. Na época, Tiro era conhecida por sua riqueza e poder, sendo um ponto de encontro para comerciantes de todo o Mediterrâneo. E o mais bizarro é que a profecia se cumpriu. A cidade foi sitiada e destruída por várias potências ao longo dos séculos, incluindo os babilônios e os macedônios sob Alexandre o Grande. A antiga cidade de Tiro foi realmente destruída e até hoje está lá, em ruínas, como um lembrete do poder das palavras do profeta Ezequiel. As ruínas de Tiro são um testemunho silencioso da precisão das profecias bíblicas e da transitoriedade das grandes civilizações. Mesmo com a destruição da antiga Tiro, uma nova cidade foi construída em uma ilha próxima, mas a cidade original jamais foi reconstruída. A nova Tiro, embora próspera, nunca alcançou a mesma glória e importância da antiga cidade. Hoje, as ruínas de Tiro são um local histórico e arqueológico, atraindo turistas e estudiosos de todo o mundo, todos fascinados pela história e pela profecia que a cerca. A história de Tiro nos lembra que, por mais poderosas que as cidades e civilizações possam ser, elas não são imunes ao tempo e às forças maiores que governam o destino.
A profecia de Ezequiel sobre Tiro é um exemplo impressionante de como as palavras de um profeta podem ecoar através dos séculos, deixando um impacto duradouro na história e na memória coletiva da humanidade. Então, da próxima vez que você ouvir falar de profecias antigas, lembre-se de Tiro e da incrível história de sua ascensão e queda. É uma lição poderosa sobre a fragilidade da grandeza humana e a força das palavras proféticas. Cantares de Salomão, um romance erótico na Bíblia? Esse livro é diferente de tudo que você já viu na Bíblia. Esqueça as leis, as guerras, as pragas e as profecias. Cantares de Salomão é pura poesia, meu amigo. Um poema de amor, cheio de paixão, desejo e sensualidade. Alguns estudiosos defendem que o livro é uma alegoria do amor de Deus pelo seu povo, enquanto outros acreditam que é uma celebração do amor humano sem nenhum significado religioso por trás. E aí, galera, chegamos ao final de mais uma aventura épica aqui no canal. Mas antes de você dar aquela saidinha ninja, me conta nos comentários qual foi a curiosidade bíblica que mais te chocou. Se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com seus amigos. A gente se vê na próxima aventura. Valeu!